Olá, tudo bem? Meu nome é Rivaldo Coelho e, juntamente com o Ângelo Jackson, nós fazemos parte do quadro de profissionais de educação física aqui do Complexo Hospitalar da UFC e atuamos no atendimento a funcionários na qualidade de vida com avaliação física antropométrica e atividades físicas de funcional e musculação, bem como no atendimento a pacientes oriundos de diversas especialidades médicas e assistenciais. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a importância da atividade física no combate à diabetes com o tema atividade física e diabetes. Estamos aqui para falar um pouco sobre exercício de diabetes. Eu agradeço muito o convite aí da doutora Jéssica para cá. E a gente sabe que a atividade física ela é muito importante para muitas coisas. E eu vou discutir um pouquinho sobre esse assunto com vocês. E lá na frente a gente vai ver o que é que a OMS ela nos diz e como isso se aplica hoje na prática, tá certo? Bom, eu gostaria de começar com um dado, é até um pouco alarmante esse dado, do IDF, do Atlas da 10ª edição, que lá ele mostra que mais de 500 milhões de pessoas no mundo, ou seja, mais precisamente 537 milhões de pessoas adultas no mundo todo, hoje convivem com diabetes. Vejam que aqui não está mencionando as crianças, e a gente sabe que, infelizmente, as crianças hoje também elas estão desenvolvendo diabetes. Quando eu falo de desenvolvendo diabetes, eu não estou me referindo ao tipo 1, que é uma coisa patológica, estou me referindo ao tipo 2, que é adquirida por maus hábitos de vida, de estilo de vida, alimentação e sedentarismo. E hoje a gente tem cada vez mais visto criança de 8, 9, 10 anos com diabetes tipo 2, porque há um aumento muito grande da obesidade. A vida moderna e a aproximação com o primeiro mundo, digamos assim, principalmente nos Estados Unidos, na nossa eterna imitação ao sistema americano, a gente começou a incorporar também a alimentação deficitária em nutrientes deles, que são as cadeias de fast food. Então, começaram a chegar aqui, esse aumento de obesidade, ela teve um ápice muito grande no gráfico na população brasileira, que era bem menor. Bom, a gente não vai falar aqui de aula de fisiologia, tá certo? Aqui é só mesmo para me dar um respaldo para os gráficos seguintes, que a gente vai analisar a ação da insulina, a ação do glucagon, a glicemia durante o exercício em pessoas saudáveis e depois em pessoas diabéticas, tanto tipo 1, tipo 2, as recomendações, tá bom? Mas aqui nós temos, na parte superior, o vaso sanguíneo, com pouco glicose, insulina, a membrana celular com receptor de membrana da insulina, e a parte branca no meio intracelular. Então, basicamente, num indivíduo saudável, a captação de glicose se dá quando a insulina começa a interagir com a membrana, vai penetrar para fosforilar o substrato de recepção de insulina, IRS1, que vai ativar a proteína AKT, que é uma proteína intracelular, que por sua vez vai ativar o substrato 160 kDa, para que os transportadores de GLUT4, especificamente na fibromusculação, lembrando que a gente tem GLUT1 e GLUT4, mas aqui vai precisamente aproximar o GLUT4 da membrana celular para que essa glicose então entre. Ora, uma vez que a gente tira a glicose dos vasos sanguíneos, vai haver uma queda dessa glicose e aí o antagonista da insulina vai entrar em ação, que é o glucagon. E ele vai fazer o processo de quebra do glicogênio e jogar essa glicose novamente no meio do vaso sanguíneo para que a homeostase seja mantida. Então, isso aqui se dá em um indivíduo saudável. Então, como é que se comporta essa questão de insulina e glucagon em uma atividade física com indivíduos saudáveis? Bom, vamos lá. Como é que vai ser a resposta do glucagon? Se você observar aí o gráfico, você vê que tanto em indivíduos treinados, que é o gráfico de azul, quanto em indivíduos destreinados, há um aumento desse glucagon. Não é difícil a gente entender por que há um aumento do glucagon no treinamento, no exercício físico. Por quê? Ora, se aumentou a demanda de captação de glicose, o organismo vai produzir mais insulina, vai retirar essa glicose do sangue para dentro do meio muscular, então o glucagon vai ter que repor essa glicose para que não haja
um ambiente de hipoglicemia no sistema. O problema aqui, ou a pergunta mais importante é, por que nos indivíduos destreinados, esse glucagon ele é bem mais aumentado do que nos indivíduos treinados? Essa é a questão. Mas vamos para o próximo gráfico, a gente já depois volta para responder isso aí. E como é que se comporta a insulina? Ela também vai descer, tanto em treinados quanto em destreinados. Lá no glucagon, houve um aumento, tanto em treinado quanto em destreinado, mais um aumento exacerbado do destreinado, e aqui, mais uma queda exacerbada também nos destreinados. Então, a gente percebe aqui que há uma pequena diferença entre treinado e destreinado no comportamento da insulina. Com relação à glicemia, o que é que acontece? Agora o gráfico é diferente. Ao passo que a glicemia no indivíduo destreinado cai constantemente, até aproximadamente o tempo aí mais ou menos de 2 horas e meia a 3 horas de atividade. Lembrando que esses gráficos, pessoal, são para atividades aeróbicas, tá certo? Dificilmente a gente não se consegue, num treinamento anaeróbio, 3 horas de atividade com esse pico aqui de insulina e glucagon. Isso aqui é atividade aeróbica. Então, mais ou menos 2 horas e meia, 3 horas que essa queda ela se acentua mais. Ao passo que no treinado isso não acontece em nenhum momento. Ele aumenta e permanece elevado até o final do treinamento. E por que que isso acontece? Para que a gente possa entender bem. Então, quando a gente trata aqui de insulina e glucagon, a gente precisa saber como é que a insulina se comporta no repouso e como é que ela se comporta no exercício físico. Então, a gente vai pegar aqui um ambiente controlado agora, tá? E de dose controlada de insulina para ver, entendemos melhor essa captação para que a gente possa jogar lá no exercício. Ora, isso aqui, o gráfico que saiu meio borrado, mas o que acontece? Aqui embaixo, nessa segunda bolinha, se eu fosse passar uma linha, era 40 microunidades de insulina. O indivíduo em repouso, que recebe 40 microunidades de insulina, ele vai captar na ordem de aproximadamente 40% de glicose. E essas mesmas 40 microunidades de insulina, durante o exercício, vai ter uma captação de quase 70% de glicose. Então, o que é que a gente pode inferir disso? De que durante o exercício físico há um aumento da sensibilidade à insulina. Ora, se há um aumento da sensibilidade sistêmica à insulina, então fica fácil agora entender porque no gráfico anterior a insulina ela caiu. Por conta disso, se eu tenho mais sensibilidade, vou precisar de menos insulina para pegar a glicose e jogar para dentro do tecido muscular. E aí ficou claro. O que não ficou claro ainda, que a gente não conseguiu responder, é porque no destreinado essa queda é maior e porque que no destreinado o aumento do glucagon também é maior. Aí é que a gente precisa ver por que essa insulina diminui menos no indivíduo treinado e o glucagon aumenta menos no indivíduo treinado. Fundamentalmente por conta dessa questão. O indivíduo treinado, ele sofre adaptações e ele vai precisar cada vez menos de carboidrato porque ele vai utilizar gordura. Lembra que foi de 2 horas e meia, 3 horas? Então, o treinado ele vai ser capaz, o seu organismo, de metabolizar a gordura como fonte de energia. Se ele precisa menos de glicose, vai precisar menos de insulina. O glucagon também vai subir menos, porque agora o substrato energético principal ali para ele vai ser a gordura. Normalmente nós temos 3 substratos energéticos, né? Nós temos o glicolítico, carboidrato, o oxidativo, a gordura, e o ATP-CP, a creatina fosfato. Esses 3 substratos energéticos eles estão sempre presentes a todo instante. Nesse momento agora, nós estamos usando predominantemente, apesar dos 3, nós estamos predominantemente usando oxidativo. Numa sala de musculação, nós usamos também os 3, principalmente nos arranques, nos agachamentos, o ATP-CP, que ele logo se esvai, se você não vai conseguir com muita carga
fazer muito agachamento ou muita rosca direta, se o peso for muito, então a ATP-CP ele vai acabar, aí vai entrar o glicogênio como substrato principal. Numa atividade aeróbica, que ela é de baixo impacto e é prolongado, apesar dos 3 substratos estarem acontecendo no momento, o que vai prevalecer é a oxidativa, que é exatamente o que acontece, principalmente quanto mais a pessoa for destreinada. Bom, mas em se tratando de regulação e de uso de insulina e de glucagon em pessoas normais, quando isso não acontece, como é para acontecer, então a gente vai gerar o tema da nossa conversa, que é essa doença chamada diabetes. E apesar de ter vários tipos de diabetes, a gente trata mais do tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é aquele que nós chamamos também de insulino dependente, porque as células betas elas não conseguem produzir, por alguma questão de doença autoimune, ela fica prejudicada e não há produção de insulina. E o tipo 2, que antigamente, não tão antigamente, né, era chamado de diabetes de adulto, que hoje a gente não pode mais usar esse termo, já que as crianças, elas estão também desenvolvendo o tipo 2, como eu mencionei no início, até crianças de menos de 10 anos de idade. E por que isso? Normalmente o tipo 2, que é o que é mais presente na nossa cultura e do mundo todo, se dá pela questão da alimentação e pelo excesso de gordura, principalmente a gordura visceral. A gente vive numa sociedade moderna onde a gente se movimenta muito pouco, onde a maioria das pessoas trabalha de uma forma sedentária, sentado, num ambiente refrigerado, onde se alimentam principalmente de carboidrato, porque se você pegar, por exemplo, um prato de uma refeição de almoço, você vê ali arroz, carboidrato, macarrão, carboidrato, farofa, carboidrato, verdura, carboidrato, legumes, carboidrato, apesar desses dois últimos carboidratos serem benéficos, porque tem a fibra associada, diminui o índice glicêmico, e às vezes um bifezinho que é de proteína. E aí, junta um excesso de carboidrato, não estou mencionando nos lanches pós-reuniões, não. Aqui, porque aí não tem praticamente nada de proteína, é só carboidrato. E a pessoa pede uma Coca Diet para amenizar a consciência, né? Então, esse tipo 2 é mais por conta desse excesso de carboidrato, o aumento da obesidade e dessa gordura visceral, que é o grande responsável não só por diabetes tipo 2, mas também por todas as doenças chamadas crônico-degenerativas. Dislipidemia, colesterolemia, diabetes, problemas coronarianos, esteatose hepática, tudo começa aqui, atrás do umbigo, com essa gordura. Bom, em vista disso, o que é que essa obesidade ela exatamente vai fazer em se tratando do nosso tema aqui de diabetes? Isso aqui a gente já viu, né, no início. Agora, se o indivíduo ele tem um excesso, agora não é mais esse gráfico aqui da pessoa saudável, tá? Isso aqui agora diabetes tipo 2. Por que tipo 2? Porque ele tem insulina. Mas ele tem um grande volume de gordura visceral. Então ele vai ter um grande acúmulo de ácido graxo. Esse ácido graxo vai penetrar na célula, ele vai aumentar os ácidos graxos de cadeia longa, vai aumentar ceramida, diacilglicerol, serina quinase. O que é que eles vão fazer? Vão inibir, vão fechar o substrato da insulina, de recepção da insulina e a proteína intracelular, a AKT. Se eles bloqueiam essa ação, essa outra que está aqui do lado esquerdo, ela vai ser comprometida e a glicose vai ter dificuldade de ingressar, o que a gente chama disso aqui de resistência à insulina. Diferentemente do tipo 1, que não tem a presença da insulina, isso aqui é o tipo 2. Ocasionado normalmente pela obesidade. Pessoal, o grau de obesidade ele é tão grande que muitas pessoas que são consideradas, digamos assim, normais, com IMC normal. O que é um IMC? É o índice de massa corporal, o índice de massa corpórea, que nada mais é do que o peso sobre o quadrado da altura. Você joga na tabelinha, você está com sobrepeso, com obesidade nível 1, 2 ou 3, que é a mórbida. Então, o que acontece? Muitas pessoas pensam que IMC está normal, elas não estão obesas. Mas, na realidade, o que é obesidade?
A maioria das pessoas se compara se está engordando e emagrecendo quando sobem na balança. Mas engordar não é aumentar de peso. Engordar é aumentar a gordura corporal. Da mesma forma, o contrário é verdadeiro. Emagrecer não é perder peso. Emagrecer é perder gordura corporal. Se você entra numa atividade resistida, que é a musculação, você começa a ganhar massa magra. O que é massa magra? Músculo e osso. E começa a perder gordura. Você pode estar mais pesado e ter emagrecido. O que é que vai determinar isso? Uma avaliação física antropométrica. Não é a balança. A avaliação física antropométrica que vai dizer se você está emagrecendo ou se você está engordando, não é o teu peso, porque aí você vai olhar a sua composição corporal. E é o que a gente faz, eu e o Ângelo, é o que a gente faz aqui no hospital, quando a gente faz a avaliação física antropométrica de todos os colaboradores do complexo hospitalar da UFC, e vocês têm direito. Porque a gente atende funcionários da EBSER, da UFC, terceirizados, residentes, estagiários e professores da JEP, que atuam no complexo. Enquanto estiverem atuando no complexo, têm direito a essa avaliação e a fazer atividade física na academia. E aí eu peguei para vocês, eu sozinho já fiz mais de 1.000 avaliações, o Ângelo deve ter feito também mais ou menos nesse número, ou seja, nós dois somando dá aproximadamente 2.000 avaliações. Eu peguei uma amostra aqui, só para vocês verem, entender aquilo que eu falei sobre eu achar que estou magro, porque o meu IMC está normal, mas na verdade eu estou obeso. E não o sei, o que é mais grave. Eu peguei de 2021 até a metade do ano passado. Então, eu fiz 536 avaliações no total, sendo 45 homens e 491 mulheres. Todos esses 536 indivíduos, todos tenham o IMC normal. Para eles, no espelho estavam magros, no IMC estava provando que eles estavam vendo no espelho. Quando a gente lança para a avaliação física através da adipometria, ou seja, o adipômetro de dobra subcutânea, que a gente utiliza o protocolo de Pollock de 7 dobras, olha só, dos homens, dos 45 avaliados, 5 com obesidade leve. Agora, o caso mais grave, as mulheres. Das 491, 97 obesidade leve, 95 obesidade moderada, 9 obesidade elevada. Ninguém obesidade mórbida, mas tiveram 3 com obesidade mórbida na avaliação da antropometria e com sobrepeso apenas no IMC. Que a pessoa com sobrepeso não se preocupa, mas no percentual de gordura com obesidade mórbida. Mas é quem está tratando apenas de IMC normal. Então, olha só o percentual feminino, 40,9%. Desde o início dos anos 2000 que eu faço essa avaliação física. Já fiz em Colégio Fundamental 2, alunos do ensino médio, na academia para adultos e idosos. Todos os resultados se mostraram semelhantes no público feminino. Entre 41% a 45% do público feminino demonstra um IMC normal, mas um certo grau de obesidade. Já ouviram falar no termo sarcopenia? Normalmente esse termo era utilizado para as pessoas idosas, hoje não se usa mais para idosos. O que é sarcopenia? É uma diminuição da massa muscular e um aumento da massa gorda. Então você está magrinho visualmente, mas se você der um tchau, balança tudo, porque você tem pouco músculo e você tem mais gordura, por conta da inatividade, por conta do sedentarismo. Então o visual, o espelho, nem a balança são suficientes para determinar o nosso grau de saúde com relação à obesidade, tá certo? Aqui é exatamente o resultado que a gente envia por e-mail, através de PDF, para os colaboradores. Essa avaliação, não sei se dá para vocês verem a data, foi feita sexta-feira passada. Você vê aqui, sexo 1 é masculino, 32 anos, deu normal. O que é que a gente mede aqui? Esses gráficos mostram a simetria entre o lado direito e esquerdo, se há alguma diferença. Nós temos percentual de gordura através da circunferência da cintura. Infelizmente, não tem um apontador para mostrar, mas o primeiro amarelinho de 3, da coluna de 3 do lado direito.
meio é o percentual de gordura através do IMC, não é o IMC, é o percentual de gordura através do IMC. E embaixo a média, porque ele soma com o que está embaixo aqui da bolazinha, com a imagem do paquímetro, o percentual de gordura das cutâneas. É esse que a gente se baseia. Deu não obeso e o IMC dele deu normal. Um pouco mais abaixo temos a tabela e um pouco mais abaixo nós temos a composição corporal. Então, na composição corporal, ele pesa lá 66,8 kg. Desses 66,8 kg, 8,904 kg é gordura, 29,489 kg é músculo, 12,308 kg é osso. O peso ideal ósseo para ele seria mais ou menos 9 quilos e pouco, ele está muito bem de massa óssea. Então, a gente vê, sim, aqui a composição estrutural, que é que nos interessa. A cada 3 meses, a gente sugere que o funcionário retorne para reavaliar e a gente faz esse comparativo. Temos a parte percentual de gordura desejada. Se porventura a pessoa estiver acima do peso com algum grau de obesidade, a gente digita o percentual desejado. Para mulher, 22%. Para homem, 15%, preconizado por McCarthy. A segunda lauda já traz mais gráfico, 2 perguntas, um sobre status de atividade física, outro sobre status de tabagismo. E aqui a caloria, olha como é interessante nessas 3 retângulos amarelos. Se a pessoa está precisando perder lá peso, ficou obeso, aqui vai dizer quantas calorias serão necessárias para você atingir aquele peso ideal. E vai dizer, na segunda coluna, linha, se você fizer atividade aeróbica, vai levar tantos meses. Se você acrescentar, além da atividade aeróbica, a musculação, vai ser menos meses ainda. Então, ele te dá todo um segmento, orientação para ti. Logo abaixo a tabela, a taxa metabólica basal, de caloria ingerida dependendo da tua atividade física. Abaixo tem a paquimetria e esses bonequinhos aí que vocês estão vendo, a somatocarta, que mostra nossa somatotipia. Nós temos 3 tipos: mesomorfo, endomorfo e ectomorfo. A gente nunca é exatamente um, mas qual é a diferença entre eles? O do meio, em cima, que tem um triângulo, é um mesomorfo, é o musculoso, é aquele que tem uma massa magra, uma massa muscular bem mais desenvolvida. O do lado de lá, o magrinho, é o ectomorfo. A gente chama aqui de varapau. Bem magrinho. E quando a mulher é ectomorfa, ela tem muitas inimigas, né? Porque ficam morrendo de inveja dela, que ela pode comer o que quiser e não engorda, e as amigas ficam tudo com inveja. O desse aqui é um endomorfo. Já é o mais gordinho, que quando olha para uma bola de sorvete, engorda 300 gramas só em olhar. Então a gente nunca... Tá vendo a bolinha vermelha? Diz onde é que mais ou menos se encontra. Esse funcionário se encontra entre o meso e o ecto. Daqui a 3 meses, quando ele fizer a avaliação e retornar, essa bolinha vai mudar de lugar. Se ele estiver fazendo mais musculação, vai subir. Ou se tiver mudado aí, ficou sedentário, tiver engordado, vai baixar. Então, tem como a gente saber o nosso progresso. Embaixo tem o ICQ, que é o índice cintura quadril ou razão cintura quadril, que mostra o risco de desenvolver aquelas doenças. E a última lauda, lá em cima a zona alta, que é a frequência cardíaca de repouso. A gente tem a frequência cardíaca máxima. E em cima lá tem a zona de segurança. Quando a gente vai fazer um teste ergométrico para calcular o VO2 máximo, naquele protocolo de Astran, ele utiliza a fórmula de Kaplan-Meier, 220 menos a idade. A gente não utiliza, a gente profissional de educação física não utiliza, porque já foi provado na fisiologia que essa fórmula ela tem um índice de erro muito grande, tanto para menos quanto para mais. Então, eu adoto o Jones e Campbell, que é 210 menos 65% da idade. Pegou a frequência cardíaca máxima, joga na zona de segurança, 65%, 85%, você pode fazer sua atividade aeróbica, caminhada, corrida, bicicleta ou elíptico na faixa de segurança. Abaixo tem a tabela de comparação entre VO2 máximo e frequência cardíaca máxima, e do lado direito um programa exclusivo para a pessoa, baseado no VO2 máximo preditivo dela de esteira. Então aqui diz, olha, se você subir na esteira, na velocidade, por exemplo, 5, durante 30 minutos, no final de tantas sessões, você vai ter metabolizado meio quilo puro de gordura. Então é como uma lipoaspiração natural. São metodologias que a gente ajuda a pessoa a alcançar o seu alvo. E aí lá embaixo tem a sugestão de retornar com 3 meses, ok? Agora, qual
já quem está falando em atividade física, fazer essa avaliação para que a gente possa malhar e diminuir o percentual de gordura, o que é que a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes diz? Aqui é para DM1, tá certo? Só o que está em destaque em negrito. Primeiro, atividade física regular, porque vai melhorar o condicionamento físico, vai melhorar a força muscular, vai melhorar a sensibilidade à insulina em pessoas com DM1. Inclusive crianças com DM1 e crianças sem diabetes são incentivadas também a fazer atividade física. Olha só o tempo da diretriz: 60 minutos de atividade física todos os dias. A pergunta que eu mais recebo das pessoas é: quantas vezes por semana é bom eu fazer atividade física? E a minha resposta é: quantos dias tem uma semana? Porque imagina, você faz 2 vezes por semana atividade, vamos estar 3 vezes por semana atividade física, numa média de 1 hora. Nós temos 7 dias, você faz 3 dias, tem 4 sedentários. E durante os 3 dias, que são de 24 horas, só 1 hora de atividade física, 23 horas sedentário. Soma isso a uma alimentação altamente desbalanceada, muito mais rica em carboidrato de péssima qualidade. Dá para bater a conta? É difícil. Não é fácil. E o alimento mais fácil, que prejudica mais, é o mais gostoso e o mais barato. E aí a gente se aproxima mais. E para os adultos, ó, vejam bem esse número: 150 minutos semanais. Isso aí é uma diretriz de todos, não só da Sociedade Brasileira de Diabetes, mas da cardiologia e também do OMS, para todas as pessoas. É incrível, é interessante como é a mesma admoestação. É a mesma. Então, aqui a gente está tratando hoje a nossa conversa de diabetes, mas na realidade, a atividade física é para diabetes, para cardiopatas, para pessoas que têm câncer, pessoas com hipertensão arterial e pessoas normais, sem nenhuma patologia conhecida. E aqui são as tabelas, não precisa a gente entrar detalhadamente, mas só chamando para o que está começando a ficar vermelho, ali de 151 a 250. Quando uma pessoa chega para mim, insulino dependente, e ele está com a glicemia 250, eu não ponho para fazer atividade física. É assim, é um método que eu utilizo, questão de segurança. Até 200 eu aceito e monitoro. Eu tenho pacientes aqui, atualmente, diabéticos, inclusive com os dos pés direitos amputados, idoso, cardiopata, e eu tenho um funcionário de diabetes tipo 1, insulina dependente. Primeira pergunta no primeiro dia que eu faço: qual a insulina que você toma? Qual o pico de ação da sua insulina e onde você aplicou? Primeiro, o pico de ação não pode coincidir com o horário da atividade física, porque senão, grande chance de causar uma hipoglicemia. E se aplicou, por exemplo, na coxa, eu dou ênfase aos membros superiores, pouco inferior, para não exagerar na retirada da glicose do sangue. Então, você tem que fazer toda essa estratégia. Os outros, a gente fica mais tranquilo. Aqui mais tabela 4 também da diretriz. São 10 recomendações, eu quero destacar, por exemplo, essa uma aqui. Aí cabe a vocês, ó. É recomendado aos médicos e demais profissionais de saúde o quê? Incentivar a atividade física, exercício físico em pessoas com DM1 como parte do tratamento. Isso aí é para vocês, pessoal, da saúde. Tem DM1, incentiva. Principalmente dependendo do estágio da pessoa, a avaliação do risco cardiovascular. Esse paciente, eu só o aceitei mediante atestado médico do seu cardiologista. Mesmo assim, a gente faz com muito cuidado, porque se acontecer alguma coisa, o atestado vai dizer: não, naquele dia estava apto, depois já não se garante. A gente sabe que, infelizmente, é assim, né? Destacar também aqui, recomendação, eu não sei por que saiu aqui todo desconfigurado. Lembra daquele número, 150 minutos semanais? Aparecendo novamente? Aí? Em pessoas com DM1 deve ser considerada a prática de treinamento aeróbico resistido. O que é treinamento resistido? Musculação. Depois vocês vão ver aqui em todas as idades. Crianças, adultos e idosos. Pessoal, o melhor
exercício, a melhor atividade física chama-se musculação. A gente, ao passar dos anos, a gente vai perdendo massa magra, a gente vai perdendo massa muscular, a gente vai perdendo massa óssea. A única forma de manter estável ou aumentar é através de exercício resistido, com cargas progressivas. E quando a gente de carga progressiva, a gente só tem que ter cuidado com uma coisa. Primeiro, ter a consciência que há 3 tipos de estímulos na musculação. O fraco, que não promove nenhuma alteração fisiológica. O forte, que vai promover benefícios. E o muito forte, que causa lesão. Então, cabe ao profissional de educação física, e exclusivamente a ele, a determinar que carga vai dar e em que constância vai dar essa carga. Existem muitos métodos, inclusive de repetição máxima e tudo que os profissionais de educação física fazem. Quando se tem um personal trainer. Quando não se tem, você vai para a academia com um profissional ou 2 para 80, 100 pessoas. Aí é humano impossível, nem culpa dele. É como se você fosse médico, tivesse 80 pacientes, você tivesse a analisar, ao mesmo tempo não tem como ter qualidade. Aí você tem que realmente ter cuidado, tá? Idosos, além de tudo isso, para o idoso, treinamento aeróbico, treinamento de musculação, a gente acrescenta também exercício de equilíbrio e flexibilidade. Quantos de vocês aqui presentes, de perna estendida, consegue chegar ao chão? Ótimo. 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos aqui mais de 20, né? 7. Quanto menos flexível nós somos, mais suscetíveis a lesões nós estamos. E as dores começam a se instalar. Mas sabe que as mulheres têm mais vantagem sobre os homens, né? Por conta da questão hormonal. São mais flexíveis por natureza. Bom, aqui para diabetes na criança e no adolescente, recomendação também é a mesma. E olha só, é importante que os profissionais da área da saúde incentivem também a participação regular de adultos e crianças, mesmo a demonstração, devem praticar exercício resistido, musculação. Que muita gente diz que a criança, 10, 12, 13 anos, não pode musculação. Pode. Você tem que saber o limite. O meu filho, quando tinha 11 anos, eu coloquei na academia. Eu tinha uma academia na época, no início dos anos 2000. Ele tinha 11 anos e ele começou comigo. E ele era um dos menores da sala dele. E até eu batendo papo com o pediatra dele, ele com 14 anos, estava com 1,72 m mais ou menos, todo dividido, todo forte, dizendo que não ia crescer mais, porque estava na musculação. Eu disse, peça o raio-x das epífises ósseas, que eu tenho certeza que estão abertos. Não está, está fechado. A gente fez o raio-x, estava aberto, hoje ele tem 1,81. Ele era um dos mais baixos da classe. É o incentivo. Agora você tem que saber, lembra dos estímulos? Fraco, forte e muito forte. Se você der muito forte, a atividade física é boa para estimular o potencial genético de crescimento? É. Você já viu os tamanhos do pessoal de ginástica olímpica? Começam bem novinhos, porque é excesso de carga. Ficam até menorreicas as meninas, elas não menstruam diante de tanta carga de atividade física. Aí é saúde? Não. Atividade física é saúde, mas atleta não é sinal de saúde. Só para deixar bem claro, tá certo? E as crianças devem também fazer, ó, exercícios aeróbicos e resistidos combinados, pelo menos 3 vezes por semana. Agora aqui eu só destaquei rapidamente a orientação, a gente está terminando para concluir, a recomendação da OMS. Em idosos, olha aquele número que eu pedi para vocês memorizarem, 150 minutos semanais, ou de 75 a 150, em atividade vigorosa de alta intensidade. Pessoas com câncer, hipertensos, diabéticos tipo 2 e com HIV. Também atividade física. Quanto tempo? 150 minutos, moderada, 75 a 150, vigorosa, durante a semana, para todos o público. Agora, essa mensagem aqui, eu quero ler só do 2 ao 6, só o título, que eu quero trocar umas ideias com vocês, na realidade, uma reflexão. O que é que essa nota do OMS sobre atividade física fala? Qualquer quantidade de atividade física é melhor do que nenhuma. E quanto mais, melhor. Já foi publicado um artigo pela Universidade de Cambridge,
que o sedentarismo mata mais do que a obesidade. E hoje a gente só foca na obesidade. 3, toda atividade física conta. 4, o fortalecimento muscular beneficia a todos. 5, muito comportamento sedentário pode ser prejudicial à saúde. 6, todos podem se beneficiar com o aumento da atividade física e a redução do comportamento sedentário. A OMS. Agora eu quero ler na íntegra 1, que aí a gente vai refletir. A atividade física é boa para o coração, o corpo e a mente. E a gente sabe que a mente controla tudo. A atividade física regular pode prevenir e ajudar doenças, vamos lá, cardíacas, diabetes tipo 2 e câncer. Essas 3 doenças, doença cardíaca, câncer e diabetes, causam quase 3/4 das mortes em todo o mundo. Pessoal, vocês sabem qual é a população mundial hoje? Tem ideia, mais ou menos? Chutem aí. Pouco mais de 8 bilhões de pessoas. É bom de geografia? Calcula aí 3/4 de 8 bilhões. 6 bilhões. Que poderiam prevenir e poderiam escapar da morte fazendo uma única coisa. Atividade física regular. Somente isso. Ele não está falando aqui em medicamentos, em descobertas milagrosas de medicamentos. Atividade física. A atividade física também pode reduzir os sintomas de depressão e ansiedade. Conhece alguém com ansiedade? Principalmente pós-Covid. E melhorar o pensamento, a aprendizagem e o bem-estar geral. Agora me diga uma coisa, vamos refletir. A OMS está dizendo isso. As pessoas acreditam nisso? Você acredita nisso? Quando a gente acredita, normalmente com a tendência natural é agir em conformidade. Não precisam me responder. Mas quantos de vocês já saiu do sedentarismo e pratica atividade física regularmente? Não precisa responder. Quantos de vocês e dos seus queridos, familiares e amigos, levam em consideração e com seriedade a prática da atividade física? Qual o sistema de governo, quais hospitais realmente promovem ambientes satisfatórios para que os seus funcionários pratiquem com regularidade atividade física e consiga melhorar todo o seu estado? É físico e mental, pessoal. É prevenção, é profilaxia. Mas ninguém, apesar da informação, leva isso a sério, ou quase ninguém. Porque muitos até começam a atividade física na segunda-feira, mas na quarta já parou. Então, isso aqui é só para a gente refletir que se a gente de fato acreditasse que isso é verdade, todos nós seríamos ativos. Todos nós estaríamos praticando atividade física com regularidade. E a gente brinca com a saúde. Eu me lembrei aqui de uma certa pergunta ao Mahatma Gandhi, que perguntou o que é que ele mais se espantava no ser humano. Ele dizia, os homens, porque passam a vida inteira destruindo a saúde para ganhar dinheiro e quando chegam na velhice, gastam todo o dinheiro para recuperar a saúde que perdeu durante toda a vida. Conhece alguém da saúde que trabalha em 2, 3 hospitais, que sai de um plantão daqui já exaustivo, vai para outro plantão, sai do plantão, dorme pouco e vem para o hospital e passa o dia aqui, depois vai para outro plantão? Então, a gente tem que pensar nisso. Se a gente acreditasse que realmente isso é verdadeiro, a gente mudaria muito o nosso estilo de vida e passaria a ser muito mais saudável. Eu não estou falando aqui em nutrição porque não é o meu papel, eu não sou nutricionista. Apesar de que nós, na atividade física, vemos muitas cadeiras de nutrição desportiva. E como funciona. E a gente tem, baseado no código de ética, a gente tem autorização para orientar, não para prescrever na atividade física. Isso aqui é só atividade física, não é nem alimento. Então, recomendações finais, para a gente finalizar. Verificar se a glicemia da pessoa se encontra entre 80 e 100, aí a gente consome um pouco de carboidrato, normalmente de meio a 1 grama por quilo de peso corporal, ou seja, se a pessoa pesa 70 quilos, entre 35 a 70 gramas de carboidrato no período de 1 hora. Se ele malhou durante 1 hora, basta, então, essa reposição nesse período de 1 hora. Se for malhar 2 horas, então,
35 a 70 gramas no primeiro horário e depois repete no segundo horário. Não fazer exercício quando coincidir com o pico da insulina, já mencionamos isso. Aluno inexperiente medir a glicose a cada 15 minutos, tem que ter um glicosímetro. E os mais experientes, que normalmente o tipo 1 são mais experientes, já sabem tudo e conhecem bem o seu corpo. Menos ainda. Orientar o diabético a consumir carboidrato durante o período de recuperação, para que não haja uma hipoglicemia. As indicações de atividade física, de preferência todos os dias, né, de 5 a 7 dias, entre 70 a 85% da frequência cardíaca máxima, na avaliação, aquela zona alvo de treinamento que eu mostrei para vocês, tem entre 65%, máximo 85%. E entre 20 a 60 minutos de atividade física. E uma curta sessão de exercício, pessoal, proporciona uma maior sensibilidade à insulina e vai resultar em duas coisas. Nós vimos isso aqui em gráficos, né? O GLUT4, ele vai se aproximar da membrana do sarcolema e ele vai aumentar também em unidades. Ele, como se sofresse uma hiperplasia, ele se multiplica. Então ele vai ter mais GLUT4, mais receptor de glicose, captar isso com mais facilidade. E outra coisa que eu não mencionei, para que não ficasse muito grande, na musculação, isso em 3 sessões de musculações bem feitas. Aliás, nem precisa ter, durante o exercício de musculação ou exercício anaeróbio, o GLUT4, que se aproxima da membrana, ele capta glicose sem a ajuda da insulina. Ele não precisa da insulina. Então, o exercício físico, ele ajuda na captação de glicose sem a intervenção da insulina. Então, o que isso importa realmente para quem tem diabetes? E, finalmente, para encerrarmos, o que você escolhe? Cuidar da doença ou cuidar da saúde? Qual a sua opção? Obrigado, pessoal.